Ninguém queria, mas ele tá de volta. Um dos personagens mais odiados aí de Jujutsu Kaisen voltou agora no spin-off Jujutsu Kaisen Módulo. E a gente tá falando dele, daquele personagem que fez tanta gente aí sentir raiva, sentir ódio pelas coisas que fez. O Mahito. O capítulo 21 de Jujutsu Kaisen Módulo acabou de sair. Se você ainda não leu e pretende ler, aqui a gente vai estar falando com spoilers. Aqui a gente vai estar comentando e analisando algumas coisas referentes a esse capítulo. E o capítulo ele começa finalizando aí a luta do Tsurugi contra o Maru. Aqui a gente vê que o Tsurugi praticamente se matou. Ele deixou ser morto, ele não sacou a sua espada, ele não usou a sua espada no momento final e deixou ser morto aí pelo Maru. Antes disso, a gente tem o Tsurugi aí falando com a Maki. A Maki ela aparece aqui. O Tsurugi tá lembrando do passado dele. Ele lembra aí de uma conversa que ele teve com a Maki e que ela tá bem velhinha. Tão velhinha que tá até calva. A gente não vê ela totalmente, ela aparece mais desfocada, um pouco de longe, mas a gente percebe aí a idade que ela tá. E aqui a gente tem umas conversas era sobre a Mai, falando, né, que ela realmente perdeu a irmã para se tornar forte, mas ela se pergunta, por que será que ela realmente precisava ser forte? Será que ela realmente precisava ter perdido a irmã? Então a gente vê que essa perda da irmã, até a idade que ela chegou, avançada, ela ainda sente muito. Isso daqui foi uma coisa impactante para a Maki. E é aqui que o Tsurugi vai de arrasta para cima, aí depois de uma transição que eu achei bem legal aqui no mangá. A gente tem aí a transição da hora que o Tsurugi fala, vovó, não chore, direto pro olho aí do Maru chorando. E aqui eu achei bem legal, ficou bem bacana essa transição. E aí, depois disso, o Maru fica incrédulo do porquê aquilo tinha acontecido da forma que aconteceu. Porque ele fica pensando, caramba, se ele tivesse finalizado, ele fala na verdade, se você tivesse finalizado esse ataque, você teria vencido. E aí o Tsurugi fala que aquilo ali, aquela forma, ele não seria o jeito certo, para ele não seria certo. O Aru fica maluco, né, falando que não era sobre o certo ou errado, porque ele não estava lutando ali pela Yuka. E o rapaz fala, o Tsurugi fala, eu não sei, eu sou só um moleque de 17 anos. Aqui a gente entende que ele não estava pronto para carregar o fardo. Ou até mesmo que ali as palavras da Maki de perder alguém impactaram ele de alguma forma, porque ali foi ele teve essa memória, esse flashback antes de deixar ser morto. E aqui o Maru também já fica maluco de vez, já tá chorando aí, tentando entender o que está acontecendo. Porque para ele agora, ele entendeu que quem está morando ali há bastante tempo são os corretos, no caso os terráqueos. E se os terráqueos são os corretos, a quem a Terra e o universo pertencem, porque eles que tiveram, os simurianos, eles que tiveram aí o seu lugar roubado e agora ele está aí num dilema, né? Uma situação um pouquinho complicada. Depois a gente tem umas cenas de transições aí que ficam até um pouquinho confusas de entender, mas aí são as coisas que acontecem antes do Itadori aparecer, como se fosse um teletransporte. Aí aparece também uma espécie de um animal, que é como se fosse um deus aí para os Simurianos, pelo que eu entendi. E já corta direto aí para a luta do Dabura contra o Mahoraga, que ainda está rolando. E aqui o Mahoraga ele está se adaptando à própria existência do Dabura. Então é uma adaptação bastante alta aí, né? A própria existência. É assim que o Dabura entende o que está acontecendo ali naquele momento. Só que o Dabura também está se desenvolvendo em um ritmo muito alto. Aqui esse personagem está se desenvolvendo numa velocidade absurda. Ele consegue usar uma expansão de domínio. Nesse capítulo ele consegue usar uma expansão de domínio. E que cena muito... Ah, essa cena aqui ó, que vocês estão vendo aí ficou incrível. Isso aqui ficou muito bem feito. E essa expansão de domínio ela tem um nome. Terra Estrangeira da Penumbra Travessia Reversa. Um nome aí bem complicado. Só que aqui a gente pode já teorizar algumas coisas do que essa expansão de domínio é capaz. A gente entende de terra estrangeira como sendo uma terra não natural, algo ali imposto à realidade. Penumbra pode ser algo entre a vida e a sombra, a vida e a morte. Por esses primeiros nomes, a gente pode entender alguma coisa como uma técnica que mexe com o espírito, uma corrupção espiritual, algo como o Sukuna faz com o seu território profano. Agora o nome Travessia Reversa é o que entrega mais peso aí para o nome da expansão de domínio, porque a gente pode entender aqui, ó, travessia, um processo que o personagem vai ter que fazer para conseguir sair
dessa expansão de domínio. Alguma coisa como você vai ter que ir em direção ao seu fim. E a questão aí do reverso, né? A travessia reversa. Reverso, a gente viu que o Dálvora ele estava bastante obcecado, né? Aprendendo algumas teorias sobre a reversão de feitiço, que é usada aí para curar as pessoas no universo de Jujutsu Kaisen. É a hora que o pessoal coloca a energia negativa para se tornar energia positiva. Isso daqui ele pode ter colocado dentro da sua própria expansão de domínio. Como ele estava bastante focado e aprendendo as teorias sobre isso, ele pode ter arrumado alguma forma de colocar dentro da expansão. Só que aqui de verdade eu não consigo imaginar o que isso poderia causar dentro da expansão do domínio dele. Se você pensa em alguma coisa, se você imagina alguma coisa, comenta aí, comenta o que você acha, o que você está teorizando sobre essa expansão do domínio do Daburá. Aí depois disso a gente já corta aí pro Itadori junto com o Maru, vendo um Kalian. Aí o Maru até se surpreende que o Itadori sabe o que é um Kalian. E quem explicou isso aqui pro Itadori foi o Todo. O Todo aí ele está ciente do que está se passando e a gente ainda não viu a aparência do Todo. Se você acreditou na imagem que saiu aí do Itadori e do Todo antigamente, isso aqui não é real, tá? O Itadori aí tá parecendo jovem ainda e o Todo provavelmente deve estar velhinho porque ele é humano comum. O Itadori só tá novo assim porque ele é metade maldição também. E a gente entra aí na reta final do capítulo e aqui é o clímax, é o momento que o Mahito aparece. Antes de ele aparecer, a gente tem uma conversa do Itadori com o Maru. O Maru está explicando para o Itadori, né, que ele foi escolhido para ser o representante dos terráqueos pelo próprio feitiço aí amaldiçoado do Maru. Ele foi julgado, né, escolhido para ser aí o representante. E aí ele explica, né, que ele quer fazer a harmonia entre os humanos e os simurianos e que nisso ele vai fazer com que as maldições não existam mais. As maldições não vão existir. E aí ele explica, né, que existe outra o ser que também foi escolhido, né, e que ele está ali dentro de um local que é uma passagem das almas da Terra que ficam ali. E ele estava morando ali. E aí sim aparece o Marrito dando aquele sorrisão que ele consegue fazer a gente sentir raiva só de aparecer. Aqui é o momento que a gente vê que o Marrito estava ali por anos esperando o Itadori morrer. Isso mesmo, o Marrito estava morrendo de medo do Itadori. Não foi o Itadori que finalizou o Marrito, né? Como a gente já sabe. Foi aí aquele carinha lá, que eu esqueci o nome agora, né? Aquele demônio que tem um negócio aqui na testa, esqueci o nome dele agora completamente. A gente sabe, né, que ele que absorveu, né, o Marrito, fez a finalização dele, mas aqui que a gente vê que o Marrito estava morrendo de medo do ditador e esperou esse tempo todinho, né? Ele fala, nossa, esperei aqui por bastante tempo, por muitos anos, e graças a Deus você morreu, né? Finalmente você morreu. Só que aí ele percebe que o Itadori não morreu, só foi levado lá para fazer esse objetivo do Maru. E aí a cara dele de medo volta de novo. Aquele medroso volta, a cara dele fica lá de espanto. Porque ele estava pensando que finalmente o momento dele de voltar aí para a Terra tinha retornado, né? Agora aqui é um momento teoria. A gente está entendendo que o Maru vai fazer com que os humanos e os simurianos tenham um equilíbrio e que nesse meio tempo, né, nesse meio termo, as maldições não existam mais, né? E a gente entende que as maldições são os sentimentos ruins das pessoas. São os sentimentos ruins, os medos, são alimentados pelos medos. E o Marrito, como todo mundo já sabe, é a maldição que representa aí o medo dos humanos por eles mesmos, certo? Então, se ele usar o Itadori como um receptáculo ou alguma coisa, como a gente já viu, o Itadori faz muito bem esse papel de receptáculo para absorver tudo aí o medo das pessoas. Por exemplo, com o Marrito ali, ele vai pegar o Marrito, fazer uma espécie de receptáculo e todo o medo das pessoas vão ser retirado. Eu acredito que isso daí faz sentido. Para você faz sentido ou não faz? E nisso, com o medo dos humanos sumindo, aí eu acredito sim na possibilidade de existir um equilíbrio e uma harmonia entre os humanos e outras espécies, como seria o caso dos simurianos. E isso aí também extinguiria toda e qualquer maldição, porque os humanos não teriam mais medo, né, deles mesmos e provavelmente aí, como as coisas acontecem por ódio dos humanos, né, um humano que tem medo do outro acaba falando uma coisa aí que
dá medo no outro, inventa algumas coisas para irritar o outro e acontecem criando esses momentos ruins, essas energias ruins. E daí eu acredito que seria extinguido, né? Não teria mais. Porque aí o medo, né, não seria mais uma coisa persistente e presente na humanidade. E aí, faz sentido ou não faz? O que eu estou pensando aqui está certo ou está totalmente errado? Você está entendendo o que eu quero falar ou não? Mas de verdade, esse capítulo trouxe aí para a gente a aparição aí, né, do marido de volta. E eu acredito fortemente que essa questão dele ser o medo do próprio homem contra o homem, isso daí vai ter um impacto bem grande aí, como um receptáculo, alguma coisa assim que vão tirar de dentro dele, ou usar isso daí para que as pessoas não sintam mais medo. Isso aí eu acho que para mim vai ser o mais óbvio. E como todo mundo já sabe, aí o spin-off do Jujutsu Kaisen Módulo provavelmente deve estar chegando ao fim logo logo, né? Ele foi feito para ser curto. Então logo logo deve estar acabando, então as coisas vão ser desenroladas aí um pouco mais rápido mesmo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Um abraço. Valeu, não se esqueça de se inscrever e deixar um like se você curtiu o vídeo. Muito obrigado.